Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Reis, capítulo 22. Micaias adverte Acabe. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote de Gileade é nós, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou Josafá: Irás tu comigo a peleja Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhe: Irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui ainda algum profeta do Senhor, ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaias, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: Traz-me depressa Micaias, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás os sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaias falou-lhe, dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaias disse: Vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaias, iremos a Ramote de Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe, e serás prósperos, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mau? Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás e ainda prevalecerás? Sai e faz assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, filho de Canaana, chegou, feriu a Micaias no queixo e disse: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaias: Eis que o verás naquele mesmo dia,
quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaia, tornai a levá-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o Senhor: Coloca este homem na casa do cárcere, sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura até que eu venha em paz. E disse Micaias: Se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi todos os povos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. E o rei da Síria dera ordem ao chefe dos carros, que era 32, dizendo: Não pelejarei nem contra pequeno, nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram-lhe: Certamente esse é o rei de Israel. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. E sucedeu que, vendo o chefe dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco, atirou a esmo e feriu o rei de Israel por entre as fivelas e as couraças. Então ele disse aos seus carreteiros: Dá a volta, tire-me do exército, porque estou gravemente ferido. E a peleja foi crescendo naquele dia, e o rei foi sustentado no carro defronte dos sírios. Porém ele morreu à tarde. E o sangue da ferida corria para o fundo do carro. E depois do sol posto, passou um pregão pelo exército, dizendo: Cada um para sua cidade, cada um para sua terra. E morreu o rei, e levaram para Samaria, onde o sepultaram. E levando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam seu sangue. Ora, as prostitutas se lavavam ali, conforme a palavra que o Senhor tinha falado. Quanto aos demais atos de Acabe e tudo quanto fez, a casa de marfim que edificou, as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com seus pais, e Acasias seu filho reinou em seu lugar. E Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá, no 4º ano de Acabe, rei de Israel. E era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filho de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá esteve em paz com o rei de Israel. Quanto aos mais usados de Josafá, o poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos rapazes escandalosos que ficaram nos dias de seu pai Asa. Então não havia rei em Edom, porém um vice-rei. E fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir por causa do ouro. Porém, não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Vão os meus servos com os teus servos nos navios. Porém Josafá não quis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultar junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá. E reinou 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. E serviu a Baal, adorou e provocou a ira do Senhor Deus de Israel, conforme a tudo quanto fizera seu pai.